alinhados, né? Para que a gente glorifique ao Senhor com todo o nosso ser. Amém? Vem, Marcão. Deus abençoe. Deus abençoe. Shalom, shalom, bom dia. É um dia especial para todos nós, né? Eu gosto muito desse dia. Esse dia que é a razão, uma das razões principais pelas quais nós estamos aqui como filhos de Deus, servos, e agradecendo a Jesus pelo sacrifício dele. A Páscoa é algo que não pode ser levado de qualquer forma. A Páscoa é um dia muito especial. Eu quero reler aqui foi quase um poema que o Marcelo colocou na sexta-feira para nós. Eu quero reler com vocês para abrir esse momento de Páscoa, tá bom? Eu estou muito feliz, eu vejo umas pessoas aqui queridas que eu não vi há algum tempo, também amigas aqui do Edísio, né? Edísio, não foi ele que me apresentou, né? Eu tive que vir. Mas vocês são muito bem-vindas, eu estou brincando com ele. Deixa eu ler esse poema, que tem tudo a ver com esse título, Páscoa. Quantos de vocês entendem que a Páscoa é o preço que já foi pago? Então vamos lá. Na cruz, Jesus não foi vencido, ele triunfou. Ali, cumpriu perfeitamente o plano eterno de redenção. O cordeiro foi entregue, o preço foi pago. Vocês estão prestando atenção? A justiça perfeitamente satisfeita. Não foi apenas sofrimento, foi substituição. Entendam isso. Não foi apenas sofrimento, foi substituição. O justo morreu pelos injustos. O santo carregou a culpa dos culpados. Aquilo que nos afastava de Deus foi lançado sobre ele, e aquilo que era dele, pureza, vida, justiça, nos foi dado por graça. A cruz desarma todo orgulho, revela o peso do nosso pecado e a grandeza insondável da graça. Hoje, silenciamos, contemplamos, lembramos com temor, e com os olhos fixos na cruz, esperamos, não em vão, o raiar do terceiro dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, pastor Marcelo, por ter escrito isso. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o mundo comemora a Páscoa de várias formas. Eu não sei como você tem comemorado todos esses anos. Em primeiro lugar, é como o mundo comemora. O mundo quer o quê? Ovinhos de Páscoa. Eles querem substituir o que já foi substituído. Eles querem tirar o Cristo da Páscoa e colocar os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso lucro, né? E assim que a gente cresceu. Eu cresci brigando com meus irmãos pelo melhor ovo de Páscoa. Quando um comia todo o seu e acabava, ficava de olho no ovo, né, de Páscoa do outro. Vocês estão rindo porque vocês fizeram isso também. Eu tinha todas as práticas, todas as táticas de fazer isso. Mas isso é como a gente comemorava quando a gente não entendia, quando a gente não tinha o conhecimento bíblico. Se você pegar, por exemplo, um outro tipo de comemoração, que foi exatamente aquilo que começou para que Jesus viesse, né? O entendimento do Passover, da Páscoa, pelos judeus, eles chamam de Pessah, que significa passagem, que é uma das festas mais importantes no judaísmo. Hoje, por 7 dias, eles também já estão comemorando e terminando a sua comemoração de Páscoa, do Pessah. Eu não sei, 2000 e quanto que nós fomos lá? 2013, nós passamos um desses Pessah lá em Israel, com parte da igreja, e foi muito legal, a gente aprendeu bastante, foi muito instrutivo aquela época, mas é como eles comemoram. E
o que eles comemoram? Eles comemoram exatamente a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Então essa é uma forma legítima também de se comemorar a Páscoa pelos judeus, e isso é contado no livro de Êxodo, né? Como eles chamam o livro a Torá deles. E o que eles comemoram é exatamente a libertação das 10 pragas. Vocês já leram sobre isso, já assistiram um filme sobre isso, né? Sendo a última morte dos primogênitos. E aí os hebreus foram poupados porque estava nos umbrais das suas portas uma marca, e ali tinha a marca do sangue do cordeiro. E com aquilo o anjo da morte passou a passagem, a Passover, né? O Pessá, a Páscoa, ele passou por cima e aquelas pessoas não morreram, porque Deus sabia que eles eram separados e não podiam tocar neles. Então essa é a libertação que eles celebram, e tem várias outras formas dentro dessas festividades, a forma de eles se alimentarem, a forma de o pão sem levedo, e tem muitas outras coisas que eu não vou ficar aqui explicando muito, porque eu quero entrar no significado principal hoje para nós cristãos. Com a vinda de Jesus, todos nós sabemos, houve muita comoção e discussão, e se ele era realmente o Messias prometido, os fariseus duvidavam, queriam matá-lo, como fizeram com que acontecesse, e eles, obviamente, naquela época havia muito medo, muita consternação. Os judeus, eles se submetiam aos próprios romanos que os dominavam naquela época, e os discípulos se submetiam a Jesus Cristo. Então tinha todo aquele confronto, tanto às vezes físico, como também espiritual, e você imagina o emocional, o que cada um sentia, o que cada um pensava. Lá em Romanos 5,10, eu vou aqui então ler alguns versículos com você, para a gente mostrar o que é essa Páscoa para nós, e como nós podemos comemorá-la. Ao final nós vamos ter uma ceia, e nós vamos cear essa Páscoa, nos lembrando do Senhor Jesus. Está tudo certo. Romanos 5,10, porque se nós, está na NVT ali, tudo bem, vou ler com vocês aqui. Porque, pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho. E aqui nós estamos falando de libertação, assim como os judeus falam da libertação como escravos do Egito. Aqui demonstra o trabalho de Jesus Cristo para com cada um de nós. Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Em João 11, versículos 25 e 26, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que morra, e todo aquele que vive crendo em mim nunca morrerá. Eu vou repetir nessa versão que está aqui. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Marta, foi a pergunta que foi feita. Daí você me diz assim: como eu vou viver eternamente? Porque a coisa que mais nos segura e mais nos entristece é exatamente a morte. E nós vemos as pessoas morrendo, seja pela idade, seja pela doença, seja por algum acidente, isso nos entristece muito. E ele disse que quem crê nele viverá, ainda que morra, e todo aquele que vive crendo nele nunca morrerá. Então a nossa libertação também tem a ver com isso, com a certeza e a garantia de que viveremos eternamente com o Senhor Jesus, com Deus nosso Pai. Gente, como Cristo vive em nós, é assim que a gente tem que viver, tanto nesta vida quanto na vida futura, eterna com Deus. Antes de tudo, significa que
servimos a um Salvador ressuscitado. Nós não servimos a madeira, nós não servimos a ídolos, nós não servimos a qualquer outra coisa que substitua isso. Nós servimos ao Senhor Jesus, o Deus ressuscitado. Aquele que desde o primeiro versículo da Bíblia até o último versículo da Bíblia, ele é comprovadamente o Senhor dos senhores. No princípio criou Yahvé, criou Deus. Yahvé é plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Até as últimas palavras da Bíblia, Jesus, em cada um dos livros, ele é reconhecido. A sepultura não pôde deter Cristo, como nos detém. Ele derrotou a morte, e ele pagou o preço pelo nosso pecado com o seu próprio sangue. A ceia é essa demonstração, a ceia é essa celebração que fazemos, nos lembrando exatamente desse ato. Então, os judeus e os discípulos em Jerusalém, como eu falei, eles estavam com medo uns dos outros, principalmente os discípulos, por causa da morte de Jesus, sabiam que seriam eventualmente perseguidos em algum momento, já estavam sendo perseguidos, antes de Cristo ter sido crucificado. E você imagina, logo depois, eles se reuniram, alguns quiseram voltar a pescar, mas o Espírito Santo os segurou, porque os segurou por um tempo até, daí você lê em Atos 1, que descesse o Espírito Santo sobre eles. Mateus 28, final do livro de Mateus, versículos 5 e 6, ele fala: não tenham medo, porque ele ressuscitou. Não tenham medo, porque ele ressuscitou. Então, aquela mesma mensagem que eu quero trazer para vocês, é que aquela mesma mensagem daquela época, para as pessoas que estavam com medo, relutantes, indecisas, assombradas, com muito medo do que poderia acontecer, é esta a mesma mensagem de Deus para nós. A mensagem não mudou. Jesus ressuscitou. Jesus está conosco e nos dá a capacidade de derrotar, de superar qualquer luta que a gente venha a ter. O que a gente tem visto hoje é alarmante, como o medo tem se espalhado no coração das pessoas. Eu não estou falando que você fica aí morrendo de medo de sair de casa, não, isso aí já são coisas que vai para o extremo. Eu estou falando como nós muitas vezes refletimos no nosso dia a dia. A gente tem medo de investir, a gente tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo de... E daí você começa essa somatória, e a gente esquece de que Jesus está conosco, e é Ele quem nos capacita. E isso é muito fácil acontecer, seja na sua profissão, seja no seu relacionamento, seja dentro de casa, seja no seu trabalho, seja na hora que você está criando, gerando alguma coisa. Nós nos esquecemos que Jesus é aquele quem nos capacita e nos ajuda a superar qualquer derrota. Então, o verdadeiro cristão, e é para essas pessoas que eu estou falando aqui, eu não estou falando para aquele que não liga, eu não estou ministrando para aquele que não está nem aí, eu estou ministrando para o verdadeiro cristão que percebe que Cristo, ele se eleva acima de cada contratempo, de cada obstáculo, de cada luta, de cada circunstância que você e eu possamos passar. E aí, ele entra no verdadeiro significado da vida. A mensagem da Páscoa nos diz que, primeiro, você não precisa ter medo. 2 Timóteo 1,7, ele diz assim: pois Deus não nos deu o espírito, isso é um espírito, nos deu espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação ou autocontrole. Daí eu te pergunto, por que então as pessoas temem tanto? Porque não creem na verdadeira mensagem da Páscoa. A verdadeira mensagem da Páscoa, ele está dizendo assim: eu não te dei medo, eu não depositei medo em você, pelo contrário, eu vim te libertar, eu vim trazer para você a paz, porque Jesus diz: eu sou a paz.
O medo te leva para as trevas. Jesus é a luz do mundo. Você não precisa ter medo nem da vida, com todas as suas inseguranças, com todos os seus conflitos, com todas as suas incertezas, nem mesmo da própria morte. É claro que ninguém quer morrer. Você toma seus suplementos, você faz exercício, você se alimenta do bom e do melhor, você corre, ninguém quer morrer. Mas eu te digo uma coisa, não tema a morte, porque você morre, você fica mais perto dessa eternidade que Jesus Cristo já proporcionou. Diga para si mesmo, eu não preciso ter medo. A Páscoa nos traz libertação daquilo que nos assola. Você fala, mas é fácil falar. Não, é fácil falar, pode não ser tão fácil viver, mas eu tenho que aprender a crer. Eu tenho que desenvolver esse sentimento e essa atitude em quem eu creio. Eu creio nas minhas habilidades, então são as minhas habilidades que vão me dar o apoio. Eu creio na minha cultura, então é a minha cultura que vai me apoiar. Eu creio em Deus, então é Deus quem vai me sustentar. Eu creio na palavra do Senhor Jesus, é essa palavra que vai me sustentar. Daí eu tenho que ir a ela. Porque se eu creio na minha habilidade, eu vou descobrir aquilo que eu sei. No meu conhecimento, aquilo que eu estudei, naquilo que eu me formei. E tudo bem. Até um certo momento de vida, vai me sustentar. Mas quando eu creio em Cristo, independentemente das circunstâncias e daquilo que acontece no meu interior, a minha vitória é garantida. Quando seu espírito é preenchido com essa força inabalável de Deus, em nome de Jesus Cristo, você tem fé tão profundamente plantada dentro de você, que você não vai entender. E não é para entender. A paz que Deus te dá, a gente não compreende. A gente vive. A gente se diverte com ela. A gente vê milhares caindo de um lado, outros milhares para o outro, mas você não é atingido. É essa paz que Deus garante para a gente. E é legal que quando a gente começa a entender e buscar Jesus de forma simples, no nosso dia a dia, tá? Automaticamente a gente consegue encarar a vida de frente. E quando você encara a vida de frente, você vai fazer o que ela exige de você, e aí o medo também se vai. Primeiro porque você não está se sustentando e se fundamentando naquilo que você aprendeu desde criança na escola. Muito embora eu agradeça os professores que estão aqui, e aqueles que me ensinaram, mas a escola me garantiu algum conhecimento. O meu entendimento e a graça que eu vivo e a libertação que eu tenho em caminhar, vem de algo muito mais poderoso e maravilhoso, que é a minha fé em Cristo. Ela descansa, fiz assim porque ela descansa em Cristo. Cristo é aquela âncora que faz o barco descansar. A onda vem, o barco vai para um lado, pode ir para o outro, mas ele fica parado naquele lugar, porque a âncora o sustentou. E é isso que Jesus faz com você. A palavra dele, o exemplo dele, o modo de vida de Jesus Cristo nos sustenta. Romanos 8, 38 e 39, diz o seguinte, vamos ler esses dois versículos. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tamanha é a graça que Jesus Cristo
produziu, forneceu, nos deu de graça, a partir da sua ressurreição, que é o que o mundo comemora hoje. Mas o mundo comemora hoje, muitas vezes, quem não conhece e quem não entende essa verdade, comemora o Cristo ressuscitado. Bate no Judas. Eu, quando era criança, eu ia nos postes bater no Judas. Quebrei muito Judas no meio. Mas é o que eu sabia, é o que eu conhecia. E, gente, eu já ia para a igreja, tá? Estou falando sério aqui. Mas eu e os meus amigos, a gente tirava o negócio do rodo, ia lá, pau nele. Hoje em dia não fazem muito isso, né? As vilas. Mas é como o mundo conhece a Páscoa. Enche a criança de ovinho de Páscoa, enche a criança de chocolate, enche a tua casa de pessoas, se reúne com os amigos, isso é muito bom, mas foge da mensagem verdadeira que é o sacrifício de Jesus, trazendo libertação do medo, da tempestade, da luta, da circunstância, e depositando em você algo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação. E quando fala em toda a criação, não pensa só na terra. Vai longe, viaja com Jesus. Nada será capaz de te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Daí você fala, mas eu não sei, eu não aguento, eu não posso. Tá, muda a tua declaração, para eu vou aguentar, eu vou conhecer, eu posso, porque Jesus vai me fortalecer. Na minha fraqueza, a Bíblia diz que quando estamos fracos, Ele nos fortalece. Gente, Jesus também veio resolver problema antigo com os hebreus que tinham a respeito da morte naquela época. Os próprios hebreus, eles não tinham muita certeza do que aconteceria quando eles morressem. E Jesus veio estabelecer isso, porque lá desde o Salmo 6, 5, eles diziam assim, o próprio Davi diz, quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos, quem te louvará? Então, os israelitas consideravam a morte do modo que haviam na realidade. Isso é, você vive ou você morre, então é o inverso da vida. É assim que eles achavam que acontecia. A ressurreição não fazia parte do entendimento deles, da experiência com Deus, até que Jesus os assustou, até que a verdade veio. O Salmo 139, versículo 8, pode colocar enquanto eu estou falando, tá? Eu só vou ler aqui para... Se eu subir aos céus, lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Sepultura aqui é o Sheol, né? E o poeta aqui, o Davi, ele estava focalizando a sua atenção na onisciência de Deus, na supremacia de Deus, em como Deus nos conhece e quer fazer o bem para cada um de nós. E para nós hoje, os crentes desse século, e para você, como você vê a morte e a ressurreição? Eu quero dizer para você, se você não entende isso, você não entende o Evangelho, porque esta é a maior expectativa de que entraremos na presença de Deus. Viva isso, tenha esse descanso, de que não é a morte que vai te separar da grandeza, da eternidade do Senhor Jesus. Não tema, porque tem coisa melhor para cada um de nós. Por isso Deus espera que a gente viva ao máximo aqui na terra, que Ele deu a cada um aqui algo para contribuir, a cada um aqui. A gente fica feliz quando você, Roberta, vem para a igreja, depois de 2 semanas quase,
fraca, porque ninguém quer essa pessoa fraca. A gente fica feliz quando a Ju está aqui, ó, sentadinha do jeito que está, mas está aqui. E a gente ora para que essas pessoas se fortaleçam, estão fortalecidas, conseguem subir as escadas, porque Deus está dando saúde, e ninguém quer vê-las do outro jeito, nós queremos vê-las na sua plenitude. Por isso que quando você adoece aqui, você fala e avisa, estou indo para cá, estou indo para o hospital, o marido liga, o outro fala, e a gente começa a interceder. Por quê? Porque Deus quer o melhor de você. Menino de dengue ali, ó. Já veio treinar essa semana. Não sei se o médico deixou, mas veio. A vida que Jesus te dá é para viver abundantemente. Você, crente desse século, em nome de Jesus, tenha como maior expectativa olhar para o trabalho de Jesus Cristo, esperando ardentemente estar com Ele, na presença dEle, algum dia na sua vida. Veja comigo Filipenses 1:18 em diante. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Acho que até o 23, tá? Mas que importa? Veja aqui comigo. O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Às vezes a gente fica tão chateado, né, a forma como Jesus Cristo tem sido pregado por aí. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, ó, ainda assim eu me alegro, porque ele está sendo pregado. E isso não justifica pregar erradamente. E por isso me alegro, de fato, continuarei a alegrar-me. Veja aqui o próximo. Pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, olha o que ele fala aqui, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Vamos aqui no último. Entretanto, se continuo vivendo no corpo, isso é para cada um de vocês aqui. Quem está morto aqui, levanta a mão. Não, então é para todo mundo que está aqui. Terei fruto do meu trabalho. Alô? Então já não sei o que escolher. Enquanto você está aqui, Deus espera fruto da sua vida. Fruto daquilo que você semeia, de bom, conversando, orando, instigando a vontade de Cristo no coração das pessoas, não discórdia, não briga, não desavenças, mas aquilo que Deus já te deu para você festejar. Ele fala nos versículos seguintes aí, no 23, não sei se é esse, estou pressionado dos dois lados, olha lá, estou pressionado dos dois lados, desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, preste atenção aqui, você que está aqui, você não levantou a mão não, né? Então, você está vivo. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça vivo. Por que você imagina que Paulo falou isso? Porque ainda tinha algo para ser cumprido na vida dele. E se você está aqui, meu querido, minha querida, é porque tem algo a ser cumprido na sua vida. Tem alguém esperando em algum canto aí, ouvir algo da sua boca, participar algo da sua vida, sentir de você um calor, um amor, que talvez ela não tenha sentido em toda a sua vida. Alguém espera por um fruto da sua vida. Isso é Páscoa. Foi isso que Jesus fez por nós. A Páscoa representa uma vida de coragem.
de como você pode ser destemido diante das pessoas em nome de Jesus. E a gente está vivendo aqui uma época de fraquérrimos cristãos na terra. Os caras querem o melhor para a vida deles, querem o melhor carro, querem a melhor casa, querem melhor, e nada de errado com isso, pelo amor de Deus, nós buscamos isso também. Agora, qual é o teu grau de prioridade quando você vê alguém ou alguma coisa que você precisa fazer, Deus fala para você e você não faz? Por isso que eu falo que a Páscoa representa uma vida de coragem, de como eu e você podemos ser destemidos por Cristo Jesus, porque Ele salvou você, Ele chamou você, não por causa de algo que nós tenhamos feito, mas por causa do próprio propósito e graça de Jesus Cristo. Interessante você pensar nisso. Vamos parar de romantizar os feriados, as Páscoas. Não, qual é o propósito disso? Por que tem Páscoa? Por que tem esse feriado? E faça isso com todos os feriados, você vai descobrir que você podia ficar mais dias trabalhando no ano, do que festejar alguns dias aí. Essa graça foi dada a mim e a você. Eu sei que a gente queria ficar sem trabalhar, tá? Você gosta de um monte de feriado, mas esse é a sua alma e a sua carne que está pedindo. Que a minha pede também, tá? Alô, a minha pede também. Mas essa graça que foi dada por Cristo veio antes dos tempos. Lê lá em 2 Timóteo 1:9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Vai para o próximo. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou ineficaz a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E ele está falando de imortalidade para você, falando de eternidade para você. Que Jesus não precisava disso. O mundo precisou. Então eu quero concluir com um versículo que está lá no Antigo Testamento, com uma declaração do escopo, do alcance, né? Esse escopo do Senhor. Nada que fizermos poderá nos retirar, como a gente já leu, né? Algo assim, dos olhos do Senhor. O que você, no dia que você aceita Jesus, no dia que você se entrega a Ele, no dia que você diz, eu quero ser teu filho, e o Senhor vai ser o meu Salvador, não podemos nos esconder mais da sua presença. Aliás, ninguém consegue. Mas aqui nós temos uma entrega, e aí o Senhor Jesus, Ele sente, Ele tem a primazia e a autorização para trabalhar em cada um de nós. Amós 9:2. Lá no Antigo Testamento, lá no final do Antigo Testamento. Quem está abrindo a sua Bíblia, que seria muito mais vantajoso, né? Amós 9:2 diz assim: ainda que cavem até as profundezas do Sheol, que nós já lemos aqui que Sheol é o inferno, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Nós estamos nas mãos do Senhor. Ele quer te alcançar, hoje como sempre quis, pelo amor que Ele tem por mim e por você. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Você crer no Jesus ressurreto, e você crer naquilo que Ele fez para que você pudesse viver bem.
Nós temos sido enganados pela mídia, nós temos sido enrolados pelas notícias, a gente pode colocar tudo isso abertamente. Mas nada disso nos influenciará quando o Espírito Santo faz parte do nosso interior, porque ele vai trazer a verdade, ele vai fazer você deglutir, mastigar, você vai saciar a verdade, que ele vai conversar com você. Páscoa é você viver a verdade de Jesus Cristo todos os dias da sua vida, amém? Quero orar com você. Para Ele te alcançar, antes de eu começar a orar aqui, para Ele te alcançar e fazer parte dessa vida que você tanto quer ter, basta uma palavra, e a palavra é perdão. Perdão, Senhor. E com essa palavra a gente se arrepende. Senhor Deus, eu quero colocar cada pessoa que está aqui me escutando, assim como nós estamos escutando a Tua palavra e a voz do Senhor. Espírito Santo, nós queremos Te escutar claramente, livremente. Por isso nós Te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas. Nós Te pedimos perdão pelas vezes que a gente não para Te escutar e que não obedece à voz que escutamos. Nós sabemos que a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. A Tua palavra é a própria voz de Deus falando diretamente e profundamente no nosso espírito, nos nossos corações, para que a gente possa ser não somente convencido, mas convertido pela Tua palavra. Eu peço que a Tua bênção atinja cada um aqui neste lugar, que a Tua voz continue ecoando nos nossos ouvidos, mas que venha do nosso espírito o convencimento e a nossa atitude de arrependimento, porque sem Ti não somos nada. Sem a Tua presença ficamos vazios, há vácuo no nosso espírito quando o Senhor não está lá. E a gente Te pede perdão, Senhor Deus, no nome de Jesus.